E aí, minha gente, certinho? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal, né? Até para não deixar a peteca cair, afinal eu decidi, né, levar à frente essa bodega aqui, então vamos levar à frente essa bodega aqui. Então vou tentar postar pelo menos 3 vídeos aí por semana pra gente ter uma regularidade, né? Fazer o canal movimentar, porque esse negócio de algoritmo aí, de rede social, é assim que funciona, né? Não é muito a minha praia, na verdade não é a minha praia, mas como eu vi que é um negócio bacana, né? A gente compartilhar conhecimento, né? Até porque eu também estou evoluindo, continuo evoluindo, né, na profissão como day trader, exatamente porque lá atrás e ao longo do caminho eu fui recebendo informações, insights da galera aqui, né, dos profissionais que estão no mercado, de um e de outro. Aí você pega uma coisinha daqui, um conteúdo dali, um insight daqui, e aí você vai montando o seu próprio quebra-cabeça no seu operacional, que foi o que eu fiz, né, na minha vivência aqui no day trade, construindo o meu operacional. E é disso que a gente vai falar aqui, né? O mercado ainda está rolando. Eu vou falar aqui das operações que eu fiz hoje e com foco hoje no meu operacional de alvo, que eu batizei de Percent Point. E por que desse nome eu vou explicar já já. De vez em quando, gente, não repara não que passa, eu moro aqui perto da rua, e passa um metido a motoqueiro fantasma aqui, que eu fico orando ao Senhor para tirar de mim o desejo de que ele espatife com a moto e realmente queime como um motoqueiro fantasma, uma morte trágica e dolorosa. Aí eu respiro fundo, esse ímpeto maligno sai de mim e eu volto à paz do Senhor. Então vamos voltar aqui. Como eu estava dizendo, né, eu fiz 3 operações de scalp logo na abertura do mercado e depois a minha operação de alvo. Estão aqui marcadas no gráfico, como vocês podem ver aqui, né? Eu gosto de deixá-las marcadinhas, porque aí eu posso analisar depois, né? É bom a gente analisar nossas operações, tanto as operações boas, especialmente as operações ruins, porque aí a gente aprende com os erros, né, gente? Se a gente não identificar os erros que a gente comete, como é que a gente vai, né, resolver, melhorar? Então você tem que analisar suas operações, ver onde você entrou, se você entrou certo, se você entrou errado, se você errou no time e tal, se você fez merda, né? Pô, eu fiz aquela cagada ali, né? Aí você vai analisando. Então com isso você vai procurando, né? Pelo menos, se você não gosta de dar murro em ponta de faca, você vai procurando melhorar, né? Essa que é a ideia, essa que é a intenção. E, bom, eu fiz essas operações de scalp, vocês estão vendo aqui as curtinhas, com base no operacional que eu já passei para vocês, né, nos vídeos anteriores, baseado nessa leitura de fluxo, né? Não deixa de ser uma leitura de fluxo, embora seja uma leitura mais objetiva, mais simples. Eu simplesmente trabalho, né, essas operações de scalp, né, com esse meu operacional ex-scalper, né, que eu batizei assim, observando a pressão de compra e venda e a agressão ao mesmo tempo, né? Como vocês podem ver aqui, e como eu falei, eu faço as operações, seja na compra ou na venda, sempre que eu tenho uma convergência de todos os medidores, além aqui também dessa visão que a gente tem aqui no Times and Trades das negociações, né, dos negócios que foram feitos. Então quando eu tenho tudo isso convergindo, sempre a partir de 56%, né, especialmente, que são operações mais fortes, mais certeiras, né, como eu mostrei no vídeo anterior que eu fiz o replay de mercado. Quanto mais forte foi essa pressão, né, e essa agressão, seja na compra ou na venda,
mais, mais rápido é o trade, né? Porque como o meu alvo é curto, né, o spread ali entre a abertura e o fechamento da operação é curtinho, né, um ponto no meu caso aqui, eu tenho o fechamento dessas operações, né, às vezes não leva nem um segundo, né, um milésimo de segundo e já foi. Então essas são as melhores operações, e dentro do scalp, embora não seja o meu foco operacional hoje, é o que eu busco aperfeiçoar, entrar nessas operações sempre que elas, né, me dão essa informação realmente clara, objetiva, de que ali eu tenho o melhor ponto de entrada, né? O melhor instante de fazer essa operação. E pensando nisso, eu comecei até a estudar. Na verdade, eu mosquei nesse assunto, porque eu já poderia ter começado a implementar isso no meu operacional já faz tempo, mas eu acabei deixando passar. Eu mosquei, como eu falei, né? Que é a questão das operações ASC e BID, comprar ASC e venda BID. Para quem não sabe, né, o ASC e o BID correspondem às melhores ofertas de venda e de compra, né? A ASC é referente à venda e a BID é referente à compra. Então, se eu faço uma compra ASC, eu vou colocar a minha ordem na melhor oferta, né, do book em relação à venda. Então eu pego o melhor ponto de venda para fazer a minha compra. Então eu evito, por exemplo, quando eu clico a mercado, pura e simplesmente, eu posso perder esse spread e entrar num ponto desfavorável. E é aí que ocorre, como eu falei no vídeo anterior, de repente você entrar mal, o ativo não ir no seu alvo, às vezes 0,5%. Isso já aconteceu comigo, gente. Você deixar de acertar uma operação por meio ponto no dólar, um tique no dólar, é um negócio que te dá um revertério intestinal misturado com uma coisa da alma, assim, espiritual, que, olha, eu não desejo isso pra ninguém não, hein? Mas acontece. E é exatamente por isso. Às vezes você perde essa oportunidade exatamente porque você entrou num ponto ruim, né? Numa absorção, num topo, num fundo. E aí, o que era para fazer meio ponto, um ponto, no final se torna aí, de repente, que é o meu caso, que eu uso... aliás, eu estou usando agora mais de 10 pontos de stop. É claro que isso varia de trader para trader, de operacional para operacional, de gerenciamento de risco para gerenciamento de risco. Eu faço assim porque para mim faz mais sentido de repente entrar num momento de volatilidade, então eu deixo de tomar um stop besta para, né, proteger o meu capital. Então eu até perdi o fio da meada aqui, mas a ideia é você entrar o melhor possível nas suas operações, seja de scalp e as de alvo também. Bom, resumindo, fiz as operações de scalp baseado nesse operacional que eu já mostrei para vocês, e a gente ainda vai conversar sobre isso em outros vídeos, beleza? Inclusive eu coloquei aqui também no gráfico as linhas, né? Acho que BID, que são essa linha vermelha aqui, referente justamente ao BID, e a ASC aqui em cima, né? Que é essa linha dourada aqui, vamos dizer assim. Então eu faço essa análise, né, para fazer essas operações de scalp, e foi as 3 operações que eu fiz logo na abertura do pregão de hoje. E depois eu fiz essa operação de alvo aqui na confirmação da tendência, e eu até fiquei um tanto triste porque por mais que eu tenha acertado obviamente a direção,
eu errei no time. Então eu entrei após o ponto em que eu deveria ter entrado, né? Eu ia entrar nessa região aqui de 0,5% e acabei entrando depois. Tive que amargar todo esse lesco aqui, se vai não ver, se chove não molha, se vai não vai, né? Esse chove não molha até o ativo ir no meu alvo. E aí que tá, aí que a gente entra no assunto que eu quero falar nesse vídeo, que é justamente o operacional de alvo, a lógica por trás dele, né? Bom, o dólar, como no pregão anterior de ontem, ele abriu supostamente numa tendência de baixa e subiu, reverteu isso. E não à toa, né? Não por acaso, ele abriu essa aqui, a linha de abertura, né? Ele abriu aqui rente ao 0,25% negativo. Aqui está o fechamento, que corresponde ao 0%, né? E daí a gente tem a variação percentual. E aí que eu entro no meu operacional, que é baseado nessa variação percentual, que são essas linhas que vocês veem aqui, né? Com essas porcentagenzinhas aqui, que corresponde a essa variação percentual dos ativos. E por que isso? Porque, né, os grandes players, né, os tubarões do mercado, eles trabalham justamente precificando, né, se posicionando e não só buscando operações, né, fazendo operações, mas se posicionando e defendendo suas posições, visando essa variação percentual. É uma questão de oferta e demanda, e a matemática por trás disso, ela é feita percentualmente. Então, não é por acaso que vocês vão ver, né, eu uso aqui, por exemplo, o livro visual aqui do lado, e vocês vão ver lotes interessantes, né, posicionados nessas regiões. Então eu tenho aqui, né, os prior quotes, né, foi um indicador que eu desenvolvi aqui misturando todas essas regiões de preço, né, abertura, fechamento, ajuste, máxima, mínima. Inclusive tem até essa linha, esse azul marinho aqui, corresponde ao ajuste do dia do pregão anterior, né? Então, enfim, uso o pivô também, né, que me dá essas regiões de suporte e resistência além do próprio pivô. E vocês vão ver também que essas linhas, né, essas regiões de preço correspondem, né, a essas regiões dessa variação percentual. Então, isso é para mostrar para vocês, né, se vocês repararem no gráfico aqui, que o preço tende a trabalhar, né, buscando essas regiões e entre essas regiões. Então, se você faz uma leitura não só gráfica em si, né, você faz uma leitura da conjuntura do cenário do mercado, né, e você aplica isso graficamente com o auxílio dessas regiões colocadas no gráfico, que, como eu já falei no vídeo anterior, é através do indicador 2MV frequências, né? Ele, por padrão, só te oferece 3 linhas de suporte e resistência, né? Ele já vem com uma configuração lá padrão e tal, mas aí você pode usar vários, como é o meu caso aqui, e definir essas regiões conforme você achar mais interessante, o que fizer mais sentido para você. Eu uso a partir de 0,25%, e aí, né, a partir daí, meio, 0,75, 1 e assim em diante, tá? Já usei até mais, eu usava também as regiões intermediárias aqui de 0,12%, mas poluía demais o meu gráfico, né? E também não são regiões tão relevantes assim, então eu decidi tirar e ficar com essas regiões
mais relevantes aí, beleza? Então, aliás, né, pouca gente nesse mercado fala sobre isso. Eu posso dizer aí que no máximo eu vi uns 3 traders aí falando sobre isso, né? Inclusive eu aprendi sobre isso, né? O primeiro contato que eu tive com esse modelo de análise foi com o Paulinho Lima, que é o mais conhecido aí, né, no mercado, que trata, ele tem o operacional dele, né, que ele até batizou de Just, e tem o curso dele, que eu não fiz, mas enfim, mas para quem se interessar pode ir lá conhecer o canal dele, o operacional dele, de repente faça até mais sentido para vocês, né? Mas eu estou falando aqui da minha forma de analisar e pensando não só em tendência, mas como também em contra-tendência, né? Em operações contra-tendência, baseado nessa análise. Então, por exemplo, eu fiz essa compra, vi o preço fazer um repique aqui, um pivô, justamente aqui na região aqui do VWAP, e aí o preço subiu, foi no meu alvo. Antes disso, se vocês repararem bem, o preço veio aqui nessa resistência, estão vendo aqui, nesse candle, e daí sim, ele desceu, foi até a VWAP, e aí seguiu, pegou meu alvo, continuou subindo, aliás, retraiu de novo aqui, ele chegou a dar uma lambidinha aqui na máxima do pregão anterior, daí ele retraiu, né? Quem faz uma análise mais inocente diria que ele voltou na média, né? E daí ele tornou a subir, foi lá no 1%, passou um cadinho aqui, um cabeçote aqui para cima, daí ele, o que ele fez? Ele retraiu de novo, né? Lateralizou aqui um momento, depois caiu e por aí vai, tá? E qual é a lógica disso? Eu tenho aqui configurado uma tendência de alta. Por eu ter plotado no meu gráfico essas regiões de preço importantes, né, eu posso pensar, eu fazendo toda uma análise, se não tem um dia de muita euforia ou receio no mercado, medo, né? Aqueles dias em que a gente tem uma alta absurda ou uma queda absurda, seja no dólar ou no índice, por exemplo. Então, se eu não tenho um dia assim, se eu tenho um dia normal, eu posso tranquilamente analisar isso, analisar a força do ativo, pensar nessas regiões e fazer uma operação contra a tendência que eu faria aqui se eu já não tivesse batido a minha meta, né? Mas eu tenho o meu a minha disciplina inclui também um limite de ganhos. Eu não preciso ficar aqui igual um desesperado querendo fazer dinheiro no mercado como se não houvesse amanhã. Não é assim que funciona. E isso aí você só aprende amadurecendo nesse mercado, né? E, bom, eu espero que vocês tenham entendido a lógica por trás dessa variação percentual, que não é à toa que aparece aqui também, né? Você pode... A Nelogica implementou no Profit essa possibilidade de você ver a variação percentual aqui no cabeçalho aqui da janela, né? E é assim que acontece. Tanto é que quando você vê noticiário sobre, né, o mercado financeiro, não é à toa que a informação sobre a bolsa, né, sobre o dólar, sobre o Ibov, o índice, é falado, né, relatado percentualmente. O índice subiu tantos por cento, caiu tantos por cento, o dólar variou 0,5%, 1%, 1,5%, por aí vai. Então, a lógica do mercado, dos players, também é essa. Eles se posicionam
e defendem suas posições, né, dentro da lógica da oferta e da demanda, mas percentualmente, certo? Então é por isso que não é à toa que você vai ver, né, os ativos trabalhar. Isso serve para ações também, tá? Não muda nada. É claro que muda a dinâmica, afinal são mercados diferentes, são ativos diferentes, mas a lógica matemática do mercado é a mesma. Então por isso se aplica para qualquer ativo, beleza? E eu espero que vocês tenham compreendido isso, como é que funciona e como é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Tendo essa visão mais clara da movimentação dos preços, até onde o preço pode ir, onde ele tende a voltar. É claro que dentro de toda uma conjuntura ali do cenário, né? Mas com isso a gente tem uma visão mais clara do mercado, do ativo que a gente está operando. E assim a gente pode tirar vantagem disso, né? Sem ficar perdido até, onde vai, onde tende a voltar, eu vou jogar uma moeda para o alto, é para o ímpar, como é que eu vou? Não é assim que funciona. Então, e é bacana também, além disso, esse operacional, além de tudo, me trouxe mais tranquilidade no sentido de clicar menos, entendeu? Você pode muito bem aguardar o ativo chegar num ponto em que você faça essa leitura e aí você faz a sua operação, inclusive contra a tendência, né? Com mais tranquilidade, com maior tranquilidade, né? Então você clica menos com maior qualidade operacional. E, bom, nisso também eu espero que vocês tenham entendido pelo menos aí, né, a lógica da coisa, tá? E aí entra também esse indicador que eu desenvolvi, que é o Tilson Channels, que são essas nuvenzinhas aqui, que é um indicador de volatilidade, né? É um canal, né? E ele é baseado na minha média central, e com ele me ajuda, né, ainda mais a ter esse auxílio visual do momento em que, a depender do cenário, eu gosto de enfatizar isso, porque nenhum indicador é determinante de nada, o mercado é soberano, mas dentro de uma dinâmica normal do mercado, ele tende a obedecer, né, vamos dizer assim, esses momentos em que eu vejo, né, em que o preço está sobrecomprado, como é o caso aqui, que foi no 1%, certo, de alta, e daí ele tende a retrair, e também sobrevendido, como foi o caso aqui, desse ponto, como foi aqui, e por aí vai. Aqui, por exemplo, ele não chegou a atingir, né, essa região, mas ainda assim a briga ficou aqui na máxima do pregão anterior. Então são coisas que servem para auxiliar, servem para aumentar, né, o nosso ferramental operacional dentro do mercado, beleza? É isso. Eu vou falar mais sobre o meu operacional, seja de scalp, seja de algo mais para frente. A gente tem muito o que falar ainda, mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí a lógica, né, por trás desse meu operacional. E bom, eu espero que tenha entendido, né? Eu espero. Não sei se eu sou um bom explicador. Não é a minha intenção ser professor de ninguém aqui, até porque eu não me vejo com essa competência e nem tenho essa pretensão. A minha intenção aqui, né, como eu falei desde o primeiro vídeo, é um bate-papo, é compartilhar, né, o que vem fazendo sentido para mim, o que está me fazendo virar chave, evoluir como trader, e se isso puder ajudar outras pessoas, especialmente quem está começando, eu vou ficar contente com isso, né? E como eu falei,
quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, eu passando aqui o operacional que está fazendo diferença para mim, eu estou aprendendo de novo e de novo, todo dia. Isso é uma dinâmica muito boa em estar ajudando quem está começando e, ao mesmo tempo que eu estou me ajudando também, evoluindo cada vez mais. E isso é o que interessa, né? Inclusive, eu até cobri aqui, eu gosto de acompanhar o meu relatório de performance enquanto eu estou operando, tá? Então não é minha intenção aqui mostrar resultado financeiro, nunca foi minha intenção nesse canal. Eu acho até uma babaquice isso, né? Isso é demonstrado por quem quer vender curso, quer vender isso ou aquilo, e eu não estou aqui para vender nada, a não ser que alguém se interesse pelos meus indicadores, pelas regras de coloração que eu fiz, aí são outros 500, mas a minha intenção aqui não é vender nada. Então tá aqui o meu relatório de hoje, tá? Inclusive eu fiz uma operação em Petro também, mas aí já são outros 500, embora eu também tenha feito essa operação baseada no meu operacional de alvo, né? O meu querido Percent Point. Beleza? O vídeo já está longo, eu queria que fosse mais curto, mas eu acho que eu falo demais, né? Eu tenho que aprender, rapaz, a ser mais sucinto. Mas enfim, a gente vai aprendendo ao longo do caminho aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele joia, para dar aquela incentivada, né? Pelo menos aí um estímulo moral, certo? Se gostou, então dá o joia, compartilha com o coleguinha, comenta aí embaixo, beleza? Se tem alguma dúvida, algum questionamento, não entendi isso, como é que é esse indicador, como é que bota esse negócio no gráfico aí, esse tal de 2MV frequência, tá? Aí eu respondo, eu faço um vídeo aí respondendo, enfim, tá? E é isso. Aliás, se inscreve no canal também, dá uma forcinha, vai dando, né? Que aí a gente vai atingindo mais pessoas, vai crescendo aqui o canal, né? Como eu falei, a intenção aqui é contribuir, é compartilhar experiências e conhecimento na medida do possível. Beleza? É isso, minha gente. Até uma próxima. Aquele abraço e juízo.